Bom dia, turma. Mais uma vez a gente está aqui para falar sobre uma ferramenta, né? A gente vai falar sobre a ferramenta da análise SWOT. Algumas pessoas chamam de fofa. Esse material é uma adaptação, tá? De uma análise de cenário. Para que a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta? Normalmente é para a gente conseguir tirar de alguns bons exemplos a solução para o problema que a gente tem. Então, a gente conversou no modelo Canvas que a parte essencial que precisamos é entender qual a necessidade do nosso cliente, tá? Como a gente tira, a gente viu numa das minhas aulas, o que é vantagem competitiva. Então, a gente agora vai tentar, buscando informações, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que eu faço para pegar esse tipo de informação, que favorece na criação de estratégias para o nosso como fazer. Então, atender a necessidade, entender essa necessidade, dizer qual é a vantagem competitiva do nosso negócio e, além disso, a gente também tentar ver como fazer, de quem vai ser a responsabilidade. Então, essa ferramenta permite isso se bem usada. Ela aparentemente é muito fácil de se usar, é uma ferramenta que, como eu falei na sala de aula, muitos utilizam na criação, mas às vezes cometem pequenas falhas quando não conseguem entender a diferença de uma oportunidade, de uma ameaça para um ponto forte e um ponto fraco. Tá? Então, eu falei, inclusive, eu acho que de segurança pública, dentro e fora da segurança dentro e fora da instituição, de quem se isso é um ponto forte ou um ponto fraco, se é uma oportunidade ou uma ameaça. Então, você precisa entender para poder não colocar nos quadros se isso é uma ameaça ou oportunidade ou um ponto forte ou um ponto fraco. Se você colocar errado, acaba fazendo a análise errada, tá certo? Então, de um modo geral, o que é que eu queria que vocês, como alunos, entendessem? Que quando a gente puxar a, a parte de oportunidade e ameaça, normalmente a empresa não tem muito controle sobre isso. Então, faça essa análise para ver se a empresa tem muito controle sobre determinado fato. Pois, se ela não tiver, normalmente será uma oportunidade ou uma ameaça. Por exemplo, algumas políticas econômicas, a empresa tem controle? Normalmente não. Eu vou dar um exemplo para uma empresa de importação e exportação. O câmbio variando, ela não tem controle sobre essa política. Então, o câmbio pode ser tanto uma oportunidade como uma ameaça. Tá? O câmbio, vamos supor que o câmbio seja o dólar. Então, a empresa que importa e exporta em dólar, essa variação é tanto uma oportunidade ou uma ameaça. Ela não consegue ter muito controle sobre isso. Então, imagine que ela faça uma dívida em dólar. Se esse dólar baixar, a dívida vai baixar. Se ele aumentar, ele vai ter uma dívida maior. Ou seja, ele pode ser uma oportunidade e uma ameaça. Claro que aí ele tem como ver como é o cenário do país, ele pode fazer alguma previsão e etc e tal, mas ele não pode controlar isto, certo? Eu preciso que vocês percebam que os hospitais, os quais nós estamos trabalhando, eles têm algumas características que permitem, tem algumas características que permitem que a gente diga que isso é uma oportunidade, uma ameaça, ou que é um ponto forte ou um fraco. Ou seja, o ponto forte e o fraco, a gente consegue resolver, certo? Esse vídeo, inclusive, dessa ferramenta é curtinha, porque não tem muito o que se fazer, eu só vou mostrar mais como você vai detalhar isso nessa plataforma para depois você transformar essas informações em informações relevantes para o Canva. Tá? Então, o ponto forte, eu posso dizer que a estrutura de um hospital ele é um ponto forte. Posso, inclusive, eu posso dizer que ela também é um ponto fraco, se for ruim. Eu posso dizer que a provisão de financiamento ela pode ser forte ou fraca. Eu posso dizer que o fluxo de capital, as pessoas que estão trabalhando naquela instituição, eu posso melhorar aquele quadro funcional, não é? Então, tudo isso dentro da instituição eu consigo dizer se é ponto forte ou fraco. Eu consigo, eu como gestor, mexer facilmente nessas peças, tá bom? Mas aí eu vou falar para você também entender um pouquinho mais sobre ponto forte e fraco e ver como a gente confunde ambiente externo com ambiente externo. Eu vou na área de tecnologia. As empresas
de tecnologia, principalmente que precisam de programadores, elas precisam de que o mercado forme, gente. Então, o mercado, ela é interna ou externa? Né? O mercado que forma as faculdades, universidades, imagina que eu sou uma empresa que eu preciso de muito programador. Eu determino se vai ter muita gente se formando ou pouca gente se formando. Então, teoricamente, eu não determino. Então, isso seria uma ameaça se eu tiver pouca gente se formando em programação e seria uma oportunidade se eu tivesse instalado num lugar onde eu preciso muito, seria uma oportunidade. Porém, eu posso também criar ferramentas de desenvolvimento. Tá? Tem uma empresa que ela tinha um problema grande de ter desenvolvedores e ela criou no seu próprio site uns cursos para quê? Para que a pessoa que queira trabalhar na empresa ela possa fazer o curso. Então ela transformou uma ameaça em ponto forte, né? Tava ali, não tem um programador, não, eu vou criar minha própria escola e da minha própria escola eu vou trazer para a gente. Ou seja, ela transformou a empresa dela, a criação de desenvolvedores num ponto forte, né? A ameaça que estava no externo, não ter mão de obra para que ela subsidiar a sua empresa, ela criou uma escola dentro da sua empresa que não é a sua principal função, né? Não é isso que ela faz, ela atende a necessidade do cliente de outra forma, mas essa escola subsidia dentro do que ela precisa a mão de obra. Então ela passou a ser uma ameaça à falta de mão de obra no mercado, passou a ser um ponto forte, porque agora ela tem controle, quem quiser trabalhar é só fazer o curso, ela certifica aquele curso e a pessoa está habilitada para trabalhar. Tá? As outras empresas que não tiverem precisado dessa mão de obra não vão ter. Certo? Então, façam essa análise, vejam como é que a gente pode fazer. Eu estou dando até um spoiler, vocês podem ter aí dentro do ambiente de vocês um hospital que pode ter uma escola para, por exemplo, chamar residentes que queiram trabalhar e etc e tal, e só estou dando exemplos do que a gente pode fazer. Tá? Então, sempre lembrar, ambiente externo, oportunidade e ameaça, ambiente interno, pontos fortes e fracos. Nas oportunidades e ameaças, no ambiente externo, a gente tem muito pouco controle sobre as ações. No ambiente interno, a gente tem um controle das ações, a gente consegue mudar. Podemos também transformar ameaças e oportunidades em pontos fortes e pontos fracos, mas isso determina se a gente vai ter controle ou não, certo? Então, eu deixo aqui uma análise de cenário e eu vou mostrar já já como é que vocês vão fazer uma análise de cenário. O que é que eu preciso que vocês façam aqui? E com essas informações, vocês vão criar a missão e a visão. Tá? Escreve aqui a tua missão, escreve aqui a tua visão, lembrando que a missão é tudo que você atende à necessidade, né? A razão de ser da tua empresa ali, a quem ela está servindo, por que ela está servindo, a necessidade é a dor que ela vai atender, tá bom? E a visão, a gente está relacionado a um período curto de tempo, de 5 a 10 anos, é o que ela quer ser, qual que tipo de metas e objetivos ela está falando. Então, toda vez que eu vejo missão, a gente demora muito mais, a mudança da missão é muito maior, da visão a gente achou, chegamos, a gente pode mudar ela mais rápido, então, de um modo geral, é isso. Então, me diga depois que você fizer essa análise da sua empresa, quais são os critérios de sucesso da sua empresa, porque a sua empresa ela vai aqui essa análise desse ambiente, você pode fazer análise de seus concorrentes, você pode fazer análise de 10 concorrentes, para cada concorrente uma planilha de SWOT, tá bom? E dizendo quais são as oportunidades, ameaças, pontos fortes, pontos fracos, para cada concorrente, e depois você vê o que é que falta no mercado para que sua empresa tenha. Tá? Então, um objetivo que você pode, uma coisa para seu negócio, para o seu problema que a gente está tentando resolver, você pode pegar uma série de experimentos que já foram feitos, experiências de empresas, verificar o que eles fizeram e ver como é que você pode fazer melhor. E aí você vai trazer aqui a sua vantagem. E você vai ter que fazer uma análise para cada concorrente para você poder fazer depois uma análise única do que você pode fazer. A análise SWOT você deve fazer para cada concorrente, para o ambiente, para a sua empresa. Então, são várias análises. Essa é a forma de trabalhar a análise SWOT, tá bom? Você não faz
uma análise só, você analisa diversos concorrentes, você analisa como as pessoas resolveram diversos problemas parecidos com o que você quer resolver, para ver quais foram as oportunidades, as ameaças, pontos fortes, pontos fracos, e depois você criar a sua estratégia, porque você vai saber exatamente o que eles não fizeram que você pode fazer, e o que é que você pode fazer de melhor, ou o que é que você tem de ponto forte que você precisa dar ênfase, e o que você tem de ponto fraco que você precisa melhorar, ou até mesmo dar uma escondidinha ali para ninguém perceber e tentar ir melhorando aos poucos. O que é a ameaça que você tem que estar se precavendo e quais são as oportunidades que você pode ter. E você pode fazer isso para o seu concorrente. O seu concorrente também tem oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Né? Então você pode ser uma empresa e você só atinge o ponto fraco que o seu concorrente não atinge. Então, de uma geral, você pode fazer essa parte. Como é que os hospitais estão resolvendo o problema que caiu para você, que você escolheu, e você pode analisar e ver quais são as oportunidades, os pontos fortes desses hospitais, você pode copiar e você pode melhorar. Quais foram os pontos fortes e ameaças, pontos fracos que eles tiveram, tá? Que você pode também atingir. Rapaz, o ponto fraco aqui é esse, eu podia resolver dessa forma o hospital que eu estou falando. Então, para isso, para fazer o planejamento estratégico, a gente bota aqui que você cria um objetivo, cria uma meta, cria um indicador. Eu falei, inclusive, para vocês, o que é que vocês poderiam... eu dei para toda a turma, eu falei da Boticário, né, que tem a ver, o objetivo, meta e o indicador tem a ver com a visão, vocês podem usar a eficiência, vocês podem usar a eficácia, vocês podem inventar um indicador, pode ser um tempo, pode ser a quantidade de paciente atendido, pode ser a relação médico-paciente atendido por minuto, por hora. Então, de um modo geral, vocês vão criar um indicador, eu sugiro que vocês façam indicadores para poder dar para a gente subsídios. Ó, se a gente tem um indicador de 13 mil pessoas no hospital porta aberta, que indicador a gente quer resolver? Leito por paciente, tempo de leito de internação, e aí vocês aqui podem descrever o que vão fazer, quem são os responsáveis, o prazo, o local, os instrumentos a ser utilizados, o porquê e o quanto custa. Você pode fazer uma relação de atividades que você vai querer resolver, pode ser 2, 3, 5, 10, então vocês vão deixar bem claro. E aí a ferramenta ela fica completa para que você possa analisar e depois pegar as melhores práticas para botar lá no Canvas, tá certo? Então, esse processozinho aqui você pode usar, mas é uma ferramenta paralela, é uma ferramenta auxiliar do que vocês vão estar usando como apresentação, que na verdade vocês vão apresentar é o Canvas. Vocês não vão estar apresentando uma análise SWOT no dia do trabalho. Porém, ela auxilia muito o desenvolvimento e criação do modelo Canva. Então, se você quiser usar para montar sua estratégia, ou se você quiser usar para desenvolver, para identificar quais são os problemas que os seus concorrentes têm, que tipo de problema você vai trabalhar, pode ficar à vontade para usar a SWOT. Eu vou mostrar a vocês o que é que vocês podem fazer. Eu botei um problema simples no computador, já abri aqui, eu perguntei ao Google alguns problemas. Então, eu pedi para que o Google me desse alguns problemas de intervenção para solucionar em emergência hospitalar e ele me dá alguns artigos científicos. Então, onde você pode procurar? Artigo científico é uma boa fonte. Se você souber perguntar ao Google, ele já te dá a informação. Então, ele vem aqui, ó, me dando várias informações, várias problemáticas. Botei aqui, por exemplo, tempo de permanência no setor de emergência no aguardo de leito da UTI impacta mortalidade de pacientes críticos com sepsis. Então, isso aqui pode ser um problema seu que você tem, você vai ler aqui, vai ver como aqui o hospital falou, o que ele não falou, o que é que diz a pesquisa, tá? E aí você pode fazer uma planilha de SWOT para ver ali quais são as oportunidades que eu posso ter na minha empresa desse tipo de abordagem. Então, eu peguei várias, não vou pegar, aqui eu tenho oferta de público e serviço de leito no Brasil, cuidado de saúde da pandemia. Você vai lá relatar, você pode, dentro desse contexto de artigo científico, você saber o que é que você vai procurar uma oportunidade, você vai procurar uma ameaça. Quais são as ameaças? Quais são as vantagens que tem um hospital? Que tipo de hospital está sendo estudado nesses artigos científicos? Mas não precisa ser só artigo científico, pode ser uma revista, pode ser um estudo de caso no nosso trabalho é melhor, inclusive, então você pode ir fazendo diversos
diversas pesquisas que vão te subsidiar. Aqui a gente está vendo, por exemplo, avaliação de serviços hospitalares de emergência do programa QualiSUS. Então, vai ter uma avaliação aqui em loco, etc. Eu não li os artigos, eu estou mostrando a vocês quando posso fazer a pesquisa. Posso pegar, e eu gosto muito de estudo de caso. Nosso trabalho é um estudo de caso. Então, bota lá, estudo de caso de uma emergência tal, e aí ele te dá as informações. Tá? E aí, quando você lê isso aqui, você vai preenchendo quais são as oportunidades, ameaças. Aqui são frases, você vai colocando frases aqui, você pode ter uma oportunidade e você vai preenchendo aqui. Oportunidade, maior financiamento por parte do governo. Por que eu botei isso? Porque o governo é uma parte externo, né? Então não tem muito controle. Então, pode ser que o governo tenha aí lançado uma proposta. Você viu lá que vai ter uma proposta para o hospital desse tipo. Mas eu posso botar aqui ponto forte, a estrutura de equipamentos. Pensa que o equipamento do hospital que você está trabalhando é boa. E aí você vai colocando aqui falta de gente preparada, é um problema interno. Aí mercado de trabalho não tem muito médico, é um problema de ambiente externo. Então você vai preenchendo aqui e você pode se basear por essas pesquisas que você está fazendo aqui, que dizem mais ou menos o que é que acontece com a oferta aqui de leitos, quais foram as ofertas, qual é o problema de oferta pública e privada. Você vem aqui ler qual a sua intervenção para solucionar a superlotação de serviços? Quais são as soluções aqui na revisão sistemática? Então, você vai ver que aqui você vai ter as soluções. Então, soluções normalmente são pontos fortes de hospitais, uma política pública, e que aí é uma coisa que é um ponto forte uma oportunidade. Então, você vai trabalhando e vai lendo, e vai preenchendo, e vai vendo que vai se adaptar para o teu hospital. Tá bom, gente? Mas essa aqui é uma ferramenta auxiliar e vocês podem usar para preencher o Canva. Tá bom? Ficamos para o próximo vídeo, que vai ser sobre Scrum.